Vamos falar do Carlos Amodeu, né, o novo céu da Vasco SAF, após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço pra todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, porque daqui a pouco a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, às 7 da noite, Vasco Corinthians, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da bola rolar, a gente precisa falar do Carlos Amodeu, que é o novo céu da SAF. Ele trabalhou no Grêmio, trabalhou no Curitiba, aliás, até vem para o Vasco, vindo do Curitiba. E é um cara que é polêmico, posso dizer, já que o torcedor do Curitiba nem gosta muito dele, né? Pelo menos tem parte da torcida que não morre de amores por ele e disso causa polêmica, né? Inclusive parece que ele tem umas polêmicas lá deixou umas polêmicas lá em Curitiba, mas a gente tem que saber do trabalho dele, o que esperar, né? O que a torcida do Vasco pode esperar do trabalho dele. Nada melhor que falar do Carlos, o Nicolas, né, que é da Rádio Transamérica. Fala aí, Nicolas. Fala galera ligada no canal Vasco e Velocidade. O trabalho do Carlos Amodeu no Coritiba durou pouco mais de um ano. Em maio do ano passado foi oficializada a venda de 90% das ações da SAF do clube para a Tricorp Investimentos e ele já chegou como o nome dos investidores para assumir o cargo de CEO. Na ocasião, mais responsável pela parte administrativa e o ex-goleiro Arthur Moraes, o grande responsável pelo futebol. Porém, né, o Coritiba acabou rebaixado. O Brasileirão terminou na penúltima colocação, frequentou o campeonato inteiro praticamente a zona de rebaixamento e as primeiras ações deles não deram certo, né? Inclusive com algumas contratações extravagantes, os gringos, o grego Samaris, o espanhol José Rodrigues, o argelino Islam Slimani, todos eles com grande salário, mas que não conseguiram dar uma resposta dentro de campo. Coritiba acabou indo para a Série B do Brasileirão. Nesta temporada, também insucessos. Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, a eliminação nas semifinais do Campeonato Paranaense contra o Maringá e até agora, né, no primeiro turno da Série B, uma campanha irregular, sem conseguir se fixar ali no G4. Isso foi desgastando o trabalho do Carlos Amodeu. Claro, era mais a expectativa de que ele cumprisse funções administrativas, de uma reestruturação do clube dentro do panorama da SAF, e até quanto a isso ele vinha sendo elogiado internamente e pelos investidores, né? Que na nota de desligamento do Amodeu na semana passada, assinada pelo Bruno D'Ancona, que é o presidente da Tricorp, até isso foi ressaltado, né, que na parte administrativa ele conseguiu organizar o Coritiba e o próprio Amodeu disse que a partir de agora os resultados em campo serão progressivos, mas é claro que a torcida, inclusive com a chegada da SAF, mais investimentos, esperava já resultados muito melhores do que aconteceram até o momento. E o desgaste também se tornou maior por ele ter se aproximado do futebol, né? Com a saída do Arthur Moraes no final do ano passado, tinha trabalhando ali junto com o Carlos Amodeu o Júnior Chávari na função de executivo. Os dois, lado a lado, começaram uma montagem de time para essa temporada. E, infelizmente, no mês de fevereiro, o Júnior Chávari faleceu. E aí sim que o Carlos Amodeu se aproximou de fato do futebol, deu muitas entrevistas, inclusive numa delas, em várias delas, né, falando que esperava o retorno do Aleph Manga, que cumpria a suspensão de um ano por aquele envolvimento com a quadrilha investigada na Operação Penalidade Máxima, de fraudes em apostas esportivas. Lá em 2022 tomou um cartão amarelo em troca de 50 mil reais, está cumprindo suspensão. O Carlos Amodeu falou que esperava ele e que o Coritiba daria uma segunda chance ao atleta. Mas o ápice assim do desgaste dele foi agora, mais recentemente, quando um novo comando do futebol passou a dar as cartas. O Paulo Autuori como diretor técnico, contratado pelo próprio Amodeu,
e também o executivo William Thomas, trazido pelo pessoal da SAF. Eles não estavam falando muito a mesma língua, né? O Autori e o Amodeu já não queriam. O Aleph Manga, o Carlos Amodeu era um defensor. Isso foi a gota d'água, assim. Já estava desgastada a relação do Amodeu com a torcida, também com a diretoria da SAF, mas ali teve uma queda de braço que acabou sendo vencida pelo pessoal do futebol, né? Tanto que o Amodeu foi desligado do clube na semana passada, e isso foi um sinal de força do Paulo Autuori e do William Thomas, e o Aleph Manga não vai mais voltar a vestir a camisa do Coritiba. Foi a gota d'água porque já havia um desgaste, né, durante todo esse processo, especialmente nos momentos em que o Amodeu se aproximou mais do futebol, deu entrevistas, aí começaram a surgir faixas no estádio, fora Amodeu, gritos de fora Amodeu. Até por um tempo o pessoal da SAF deu uma segurada, mas chegou esse ponto de não retorno, digamos assim, na semana passada, quando ele teve uma reunião com o Bruno D'Ancona e as duas partes achavam que era melhor encerrar a relação. Ele é visto no mundo do futebol, né, dos executivos, como um bom administrador, né? Foi reconhecido por trabalhar durante muito tempo como CEO do Grêmio, levando a conquista de Libertadores também a um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No Coritiba não conseguiu os resultados em campo, né, mas essa reestruturação, né, passou muito ali pela administração do Carlos Amodeu, e há uma expectativa de que o clube comece a colher frutos nos próximos meses, nos próximos anos, em relação ao que foi feito e que até agora não deu resultado onde o torcedor mais espera, que é dentro de campo. Valeu, pessoal! Galera, o Nicolas França falou sobre o caso Amodeu. E vocês? O que vocês esperam do novo dirigente? Vindo baseado que vocês ouviram, um cara que cobre o Coritiba há anos, cobre com Coxa Branca, conhece bem o trabalho do Carlos. O que vocês acham? Opinem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Até logo mais, que a gente vai comentar sobre a escalação do Vasco, a gente vai analisar o primeiro tempo, vai analisar depois do jogo como um todo, e também vamos dar uns flashes da coletiva lá em São Januário, e depois vamos falar no Desperta Vascaíno de quinta-feira, a coletiva como um todo, e também na hora do almoço. Então, até mais tarde com todas as emoções de Vasco e Corinthians. Até mais.